Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos discutir a questão dos minerais, as principais características dos minerais e as diversas formas que se encontram na natureza. Antes de mais nada, nós temos que compreender o que é um mineral. O mineral, ele é um elemento natural, ou seja, nós vamos encontrar essas estruturas naturalmente na crosta terrestre. E cada mineral, ele vai ter como característica uma composição química definida, ou seja, a partir da composição química definida, um mineral irá se diferenciar do outro. Citando Klein e Humboldt, 1995, eles definem um mineral como uma substância sólida, homogênea, ou seja, uma estrutura cristalina de ocorrência natural, de ocorrência química bem definida, ou seja, a sua estrutura química, sua composição química, ela é bem definida, mas em geral não fixa, ou seja, os minerais eles podem realizar trocas de elementos químicos durante o processo de formação e constituição entre eles, e com um arranjo atômico altamente organizado. E o mineral ele é usualmente formado por processos inorgânicos. Apesar da grande maioria dos minerais serem inorgânicos, temos a presença de minerais com características que não são inorgânicas, como alguns minerais de origem orgânica, por exemplo. Uma das características fundamentais de um mineral é que eles apresentam uma estrutura química bem definida, ou seja, como eles são substâncias, ou esses compostos químicos sólidos inorgânicos, na sua grande maioria, eles têm uma estrutura química, ou seja, sua estrutura cristalina, ou, em outras palavras, o arranjo cristalino com a sua organização atômica, ela tem uma certa organização que ela é bem definida, resultante de processos químicos e físicos, na medida em que esses minerais vão sendo constituídos, que é o resultado do ordenamento e organização dos átomos que constituem cada mineral. Na natureza, encontramos mais de 4.000 minerais. Então, olha a diversidade e variabilidade de minerais que nós encontramos. Porém, algumas poucas dezenas desses minerais são utilizados de fato para viés econômico e comercial, que representam a maioria desses minerais que estão disponíveis na natureza. E para estar identificando cada mineral, nós temos que utilizar de artifícios tanto químicos, assim como de características físicas que eles apresentam. Antes de compreendermos as características principais de um mineral, nós temos que compreender e diferenciar alguns conceitos para não confundir com minerais. O primeiro deles é a questão do minério. O minério é associado à questão econômica. Então, um mineral, assim como uma rocha, pode ter uma comercialização, ou seja, ser uma commodity comercializada em bolsas de valores, que tem como viés a questão econômica, como, por exemplo, minério de ferro, o ouro, o diamante. O segundo tipo é o mineraloide. Loide vem de parece, ou seja, encontramos na natureza alguns materiais que não apresentam um arranjo cristalino, ou seja, uma característica típica de um mineral. Daí, eles são chamados de mineraloides, como, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio, ele não é sólido, ele é encontrado na forma líquida. A obsidiana, ou o vidro vulcânico, por exemplo, a opala, que é o silício anamorfo, onde nós vamos encontrar com um brilho diferenciado, a depender da forma que você mexe a opala, ela vai refletir um certo brilho. O âmbar, que é aquela resina onde nós temos, por exemplo, o armazenamento de alguns animais, entre outros, são conhecidos como mineraloide. Então, o fato de não apresentar esse arranjo cristalino,
que é uma característica típica dos minerais, faz com que esses itens sejam considerados mineraloides. E por fim, a gema, ou como ela é mais conhecida popularmente, como pedras preciosas. O termo correto do ponto de vista geológico é gema, que nada mais é do que minerais que têm um valor no sentido de se transformar em joias, como por exemplo, um brinco de ouro, um anel de diamante, um anel de prata. São minerais em que o valor dele estão associados a essa questão mais da preciosidade para exuberância e que apresentam um alto valor agregado. Quanto mais raro, mais caro será essa gema, como por exemplo o diamante. O diamante é uma das gemas mais caras que nós temos aí no mundo dos minerais. Se pegarmos, a camada da Terra, a crosta continental, e observarmos a composição química, mineralógica dela, vamos verificar que a grande maioria da crosta terrestre é formada por minerais silicatos. 97% dos minerais que constituem a crosta terrestre são silicatos, principalmente, no caso, os feldspatos, os piroxênios e anfibólios. Já em um menor percentual, encontramos os carbonatos, óxidos, sulfetos e os halóides, que vai totalizar a quantidade de minerais que constituem a crosta terrestre. Então, os silicatos é o material mais abundante em que nós temos na crosta terrestre. Claro que existe uma grande diversidade de silicatos presentes dentro desta categoria. Os minerais, eles são formados a partir, conforme já vimos, desses arranjos cristalinos, ou seja, das ligações químicas dos átomos, dos diferentes átomos que compõem os elementos químicos. Nesse sentido, à medida em que esses diferentes elementos químicos, em proporções específicas e adequadas, vai formando essa variabilidade de minerais que se encontram na crosta terrestre. E quando nós temos o aquecimento dos átomos de determinadas moléculas específicas, é onde esses minerais vão se cristalizando, ou seja, os átomos nada mais são, esses elementos químicos, do que os tijolos, vamos dizer assim, desse edifício que é o mineral. Então, todos os materiais, que formam os minerais e, consequentemente, irão formar as rochas, são formados a partir de elementos químicos e essas moléculas, em proporções específicas, vai dar essa grande variabilidade de minerais que nós encontramos sobre a crosta terrestre. Os diferentes átomos vão formar diferentes moléculas. E com o aquecimento desses átomos, eles passam a se agrupar e formar moléculas específicas, e a partir daí, de uma forma ordenada, forma-se os cristais, formando assim os minerais. E a grande variabilidade desses minerais vai ser em função da sua composição química. Então, podemos classificar os minerais a partir da sua composição química. E eles vão ser classificados principalmente nessas 12 classes, as quais estão aí representadas. Elementos nativos são os minerais que são constituídos por um único elemento químico, como por exemplo o ouro. Sulfetos, sulfeto de ferro, a galena ou sulfeto de chumbo, como ela é conhecida, sulfossais, óxidos, uma grande presença desses minerais extremamente importantes, como por exemplo a hematita, que é o principal mineral dentro dos óxidos de ferro do mundo, que é onde nós extraímos o minério de ferro. Temos também a magnetita dentro desse grupo, os hidróxidos, como a brucita ou hidróxido de magnésio, a bauxita, de onde nós extraímos o alumínio, os aletos, de onde extraímos, por exemplo, o sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio. Temos também os carbonatos, a maior parte dos espelhotermas, ou seja, o pessoal que gosta aí
turismo de aventura, exploração de cavernas, né, elas são formadas, né, por carbonatos, né, no caso, por exemplo, né, aquelas duas grandes estruturas como as estalactites e as estalagmites, por exemplo, que são formados pela precipitação do carbonato de cálcio. Além disso, né, nitratos e boratos, os sulfatos e cromatos, tungstatos e molibdatos, fosfatos, arsenatos e vanadatos, como por exemplo, né, dentro desse grupo, né, temos a apatita muito utilizada na agricultura, já que ela é um fertilizante, né, muito rica em fosfato. Então, assim como, né, em nitrogênio, potássio, fosfato, né, o famoso NPK, que é se utilizado, né, para a correção da questão dos nutrientes do solo para deixar um solo mais fértil. E o principal grupo que nós temos de minerais, né, que são os silicatos. Conforme já vimos, né, é a maior quantidade, né, de minerais presentes, né, na crosta terrestre. O quartzo é o principal representante deles, né, que é formado por sílica e oxigênio, o famoso SiO2, sendo o seu principal representante. Novamente, né, só para frisarmos, né, guardem isso. Os silicatos, eles constituem o grupo de minerais mais abundante na crosta terrestre. Aproximadamente 97% dos minerais são formados por silicatos. Claro que dentro do grupo dos silicatos há uma grande diversidade de minerais. Os minerais também podem ser divididos em metálicos, ou seja, né, são explorados, né, devido à presença de elementos químicos, né, associados ao grupo de metais metálicos, como por exemplo o ferro, o chumbo, níquel, bauxita, manganês, nióbio, feldspato, né, e a grande parte deles estão presentes na natureza, são explorados principalmente pelas indústrias, né, de siderurgia, metalurgia, construção civil. Os não metálicos, eles são explorados comercialmente, não com o intuito do uso, né, dos elementos químicos associado ao grupo dos metais. Nesse sentido, nós temos como característica, por exemplo, a exploração da argila, da areia. Então, são minérios, né, que são utilizados, por exemplo, na construção civil, na agricultura, entre outros usos. Além disso, relacionado, né, à classificação baseada no uso, principalmente no uso econômico, temos não metálicos, porém de origem fóssil, que são os hidrocarbonetos fósseis, que são associados, né, a formas de vida no passado e que a partir de todo o processo geológico, né, eles foram soterrados e mediante alterações químicas e físicas ao longo de milhões de anos se transformaram em minerais, como por exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Para caracterizar e facilitar a identificação de minerais, podemos estudar algumas de suas propriedades, já que cada mineral vai apresentar uma característica específica que será diferente da outra, como a sua forma cristalina, a risca, a cor, dureza, brilho, fratura, clivagem e seu peso. Então, a partir da associação dessas características, é possível a identificação e a classificação em diferentes grupos de minerais. A estrutura cristalina, ou seja, estamos falando do arranjo ordenado, tridimensional dos átomos que constituem esse determinado mineral. A maioria das propriedades físicas, né, sejam elas macro ou micro, são decorrentes dessa estrutura cristalina. Então, a estrutura cristalina ela é fundamental na identificação de um mineral. Toda a forma externa e as propriedades do mineral dependem desse arranjo cristalino. É o hábito do mineral, ou seja, como que é a forma deste mineral. E, nesse sentido, esses diferentes sistemas de organização vai refletir na forma da organização desses minerais, a partir das suas características, auxiliando na identificação. Então, podemos ter uma estrutura cristalina do tipo isométrica, hexagonal, tetragonal, trigonal, ortorrômbica,
monoclínica, triclínica, ou seja, mediante a questão da organização dos átomos que constituem esses minerais, essa organização dos elementos químicos irá refletir na forma destes minerais. Neste ponto, a forma do cristal ela vai ser um fator fundamental na identificação do mineral, pois cada mineral tem o seu formato, tem a sua característica, e ele é o resultado, dessa estrutura interna das milhares de moléculas, que fazem parte da estrutura cristalina deste mineral. Os minerais eles podem ter uma simetria perfeita, porém, a grande maioria dos minerais não apresentam essa simetria. A simetria é algo que é raro na natureza. Assim, quando falamos do sistema cristalino dos minerais, os minerais eles podem se desenvolver em formas geométricas bem definidas e formar um sistema cristalino. Cada mineral ele sempre vai se desenvolver de acordo com esse sistema cristalino, mesmo tendo inúmeras formas. Porém, à medida em que há o predomínio nos padrões dos eixos e dos ângulos desses elementos químicos, é onde irá refletir na configuração deste mineral no seu formato externo. Peso específico ou densidade, também como é conhecida, vai ser a relação do peso de um mineral comparado ao peso de igual volume de água. Nesse sentido, deve-se pesar o mineral dentro e fora da água para se obter a sua densidade. Se o mineral tiver uma densidade 3, por exemplo, significa que ele pesa 3 vezes mais que o mesmo volume de água. Nesse sentido, nós temos a classificação da densidade em 3 categorias. Densidade leve, quando apresenta uma densidade menor do que 3, normal, de 2 a 4, e pesada, acima de 4. A clivagem. A clivagem ela é a forma em que muitos minerais se quebram de acordo com planos que estão relacionados à estrutura molecular interna e paralelos às possíveis faces desses minerais, desses cristais. É possível fazer algumas rupturas nos minerais de acordo com alguns eixos. E, de acordo com esses eixos, é onde haverá a quebra do mineral. A clivagem, então, elas são planos pré-definidos e dependem do arranjo cristalino do mineral. Além disso, ela vai ser caracterizada como a quebra preferencial e paralela em relação a esses planos. A clivagem ela pode ser descrita em 5 grandes modalidades: pobre, moderada, boa, perfeita e proeminente. E, além disso, ela também pode apresentar, de acordo com as suas faces de quebra, em 1, 2 ou 3 ou mais planos de quebras, conforme vocês podem observar nessa imagem. A muscovita, ela apresenta um único plano de quebra. Já o feldspato, ele apresenta 2 planos de quebra. A halita, 3 planos de quebra. Já a calcita, ela apresenta mais do que 3 planos de quebra. Então, a partir da clivagem, também é possível estar identificando determinados tipos de minerais. Já a fratura é a forma com que muitos minerais acabam se quebrando. Porque muitos minerais eles não apresentam a clivagem, apresentam apenas a questão da fratura. Desta forma, para estar diferenciando e identificando determinados tipos de minerais, a clivagem ela não vai ser útil. Para isso, teremos que utilizar a fratura. E os principais tipos de fratura que encontramos é a conchoidal ou conchoide, que é essa que está em destaque aqui para vocês, que assemelha-se a uma quebra, a uma fratura semelhante a uma concha, plana, irregular, quando não consegue diferenciar a forma com que houve esse tipo de fratura, fibrosa e a
terrosa. A cor verdadeira de um mineral, ela só é possível a partir de quando esse mineral sofre a clivagem ou a fratura. Porque na sua superfície, ele pode ter sofrido o processo de intemperismo que vai descaracterizar a cor natural deste mineral. Além disso, quando o mineral apresenta algumas impurezas dentro da sua estrutura cristalina, ele vai fazer com que haja uma diferenciação nas cores de um mesmo tipo de mineral. Então, o mesmo mineral ele pode ser encontrado na natureza com cores distintas, por conta dessas impurezas que estão presentes na estrutura cristalina dos minerais. A partir daí, podemos diferenciar, em relação à cor, minerais do tipo idiocromáticos, ou seja, que apresentam a cor constante, não há uma variabilidade da sua cor, logo, não tem impurezas na sua estrutura cristalina, e os minerais caracterizados como alocromáticos, ou seja, com cores variáveis, ou seja, devido à presença de impurezas na sua estrutura cristalina, nós vamos encontrar uma variabilidade de cores desses minerais. Se pegarmos aqui alguns exemplos de idiocromáticos, por exemplo, a malaquita. A malaquita é verde. A azurita, azul. A pirita, amarela. Em contrapartida, se observarmos o quartzo, que é caracterizado como um alocromático, temos o quartzo roxo, como a ametista, por exemplo, o quartzo incolor, que é o mais tradicional e o que é mais encontrado na natureza, o quartzo róseo, entre outros, por exemplo, como a própria turmalina, conforme vocês podem observar, uma turmalina rosa, uma turmalina verde. Então, essas impurezas repercutirão na variação das cores dos minerais. Cor do risco ou traço é uma das características que também auxiliam na identificação dos minerais. E ele é visto quando você risca uma louça ou uma porcelana, e a partir desse risco, ou seja, você pega o mineral e passa sobre essa porcelana, ele vai deixar um traço na porcelana. E esses traços, as suas cores, já foram pré-definidos. A hematita, por exemplo, vai apresentar a cor vermelha. E você conseguirá deixar esse pó apenas quando se raspa um mineral menos duro daquilo que você está raspando. Por exemplo, se o mineral for mais frágil do que a porcelana, ele não vai deixar o risco. Se ele for mais resistente do que a porcelana, ele irá riscar a porcelana. O brilho é uma outra forma de se auxiliar na caracterização e determinação de um mineral. Ele vai depender da absorção, reflexão ou refração da luz que esse mineral sofre. O brilho do mineral ele pode ser caracterizado como metálico e não metálico. Além disso, dentro da literatura, encontramos outras subdivisões, como, por exemplo, o adamantino, o vítreo, o resinoso, o sedoso, o gorduroso, entre outros. E quando não se tem brilho, chamamos que esse mineral ele apresenta uma superfície fosca. Diafanidade é o nível de transparência de um mineral, ou seja, o quanto que a luz consegue penetrar neste mineral. Ele acaba sendo classificado em 3 tipos: transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes é quando nós conseguimos observar através deste mineral os objetos de forma nítida, como por exemplo o quartzo, o diamante. Os translúcidos, eles deixam passar a luz, porém nós não conseguimos observar os objetos através dele, que é o caso, por exemplo, do âmbar, da opala, da calcedônia. E os opacos, que são aqueles que não deixam que a luz atravesse eles, como a magnetita, a hematita, por exemplo. Um fator muito interessante é que em finas lâminas, para serem observadas no microscópio, todos os minerais
ou eles serão transparentes ou translúcidos, com exceção de minerais metálicos, que de fato eles mantêm a característica da opacidade. Assim, todos os minerais metálicos, eles são opacos, ou seja, eles não deixam a luz passar através deles. Magnetismo. Magnetismo é quando os minerais são atraídos por um ímã. É uma característica rara nos minerais em que eles apresentem essa questão do magnetismo. Dois grandes exemplos que nós temos é a própria magnetita e a pirrolita. A magnetita é o mineral mais famoso no mundo, quando se fala de minerais magnéticos. Tanto é que ela é conhecida também como um ímã natural. Dureza. A dureza de um mineral, ela expressa o quanto um mineral é resistente à abrasão ou a um risco. Ou seja, é quando nós pegamos um mineral e riscamos um outro. Se riscar, quer dizer que esse mineral ele é mais resistente. Se não riscar, quer dizer que esse mineral ele é menos resistente. Nesse sentido, é determinado, através da escala de Mohs, a dureza crescente, que vai de 1, iniciando-se com um talco. O talco é o mineral menos resistente, menos duro, ele risca facilmente. Para vocês terem uma ideia, com a própria unha vocês conseguem riscar o talco, assim como a gipsita, que apresenta a dureza 2. Uma dureza intermediária seria a apatita, o ortoclásio. Por exemplo, a apatita nós conseguimos riscar, por exemplo, com uma faca, com um canivete. Assim como o ortoclásio, com uma lâmina de aço, é possível fazer o risco nele. A partir daí, minerais da classe 6 em diante, eles passam a riscar, por exemplo, o vidro, que é o quartzo, praticamente como ele é formado. Então, o quartzo, ele consegue riscar o vidro. E o mineral mais resistente que nós temos é o diamante. Ninguém consegue riscar um diamante, a não ser um outro diamante. Só que vocês têm que tomar cuidado quando se fala de dureza. Dureza não quer dizer que o mineral ele é resistente a choques, principalmente a choques físicos. Derruba um diamante no chão, você vai ver que ele irá se fraturar. Porém, o diamante ele é muito resistente no ponto de vista em riscar os outros minerais. Nesse sentido, a dureza ela vai refletir a força de ligação dos átomos, íons e moléculas na estrutura cristalina que formam cada mineral. E as ligações entre os elementos químicos é que irá determinar se um material apresenta maior ou menor dureza. Em relação às propriedades químicas de um mineral, os minerais eles podem ser constituídos por um único elemento, como por exemplo o ouro, a prata, enxofre, a grafita, o diamante. Grafito e diamante que são formados por carbono, mas mediante o processo de temperatura e pressão é que irá caracterizar se ele irá se transformar em uma grafita ou em um diamante. Ou os minerais podem ser formados por 2 ou mais elementos, como por exemplo o quartzo. O quartzo é constituído por sílica e oxigênio. Dessa forma, quando discutimos a questão dos minerais, a rocha nada mais é do que um conjunto de minerais. E na natureza existem mais de 4.000 tipos de minerais. Porém, sabemos que a distribuição desses minerais ela não é homogênea. Há uma concentração dos silicatos, conforme já vimos, 97% dos minerais têm as características de silicatos. Em contrapartida, apenas 3% acaba dando a variabilidade dos outros minerais. E quando observamos os principais minerais formadores da crosta terrestre, acaba se resultando nessa tabela aqui apresentada. Os percentuais eles podem ser diferentes à medida da literatura que é utilizada, mas a grande maioria das literaturas apresentam que a crosta terrestre ela é formada basicamente de 60% de
feldspato, 12% de quartzo, os piroxênios e anfibólios representam quase que 17%, as micas vão representar quase que 4%, e todo o restante dos minerais que vamos identificar são representados apenas por 8%. Então, olha como é importante a presença na crosta terrestre, principalmente de feldspato e de quartzo, que são os dois minerais mais abundantes que nós encontramos na crosta terrestre e que está presente na estrutura e formação das rochas. Desta forma, esses mais de 4.000 tipos de minerais irão refletir nas rochas que compõem a superfície terrestre. Sabemos que a grande maioria dos minerais acabam sendo representados por feldspato e pelos quartzos, assim como as rochas também serão representadas principalmente por feldspato e quartzo na sua constituição, já que eles são os minerais mais abundantes na crosta terrestre. Beleza, turminha? Até a próxima!